Cara, 2020 foi um ano tão, mas tão estranho que a gente já nem se surpreende tanto com as bizarrices que acontecem. E uma delas, com certeza, foi a volta inusitada de Sharkboy e Lavagirl em Pequenos Grandes Heróis, que é o novo filme do Robert Rodrigues na Netflix. Mas aproveitando a oportunidade, meu nome é Arthur Eloi e no vídeo de hoje eu vou explicar por que filmes infantis como Pequenos Grandes Heróis, como Sharkboy e Lavagirl, importam pro cinema como um todo. Mas antes da gente começar, não esquece de assinar aqui o canal, de ativar as notificações pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo aqui no Omelete. Bora lá pro vídeo. Se assim como eu, você tem aí uns 20 anos de idade, está na mesma faixa etária que eu, você provavelmente lembra de Sharkboy e Lavagirl como um filme bobinho que você assistiu quando você era criança, você assistiu quando você estava crescendo. Mas agora, se você já é um pouquinho mais velho, eu acho que deve ser uma sensação muito bizarra você ver que as pessoas têm memória afetiva de um filme estranho, assim, por se dizer, né? Um filme com os efeitos especiais bizarros, com um menino vestido de tubarão. Eu acho que deve ser uma experiência muito estranha você ver que as pessoas cresceram tendo carinho por um filme desses. Ainda mais se você considerar que lá em 2005, quando estreou As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, o filme foi um fracasso de bilheteria e também de crítica. Então por que 15 anos depois alguém se importaria com Sharkboy e Lavagirl? E a resposta para isso é o nome Robert Rodrigues. Mas vamos no começo. Quem é Robert Rodrigues? O Robert Rodrigues é um diretor norte-americano que ele tem uma das carreiras mais interessantes do cinema, porque ele basicamente conquistou o próprio espaço com muita insistência, tendo um estilo muito forte e fazendo filmes de baixo orçamento. Lá nos anos 90 ele se tornou uma espécie de um queridinho cult, porque ele fez os dois primeiros filmes do que viria a ser conhecido como a trilogia Mariachi. O primeiro filme foi O Mariachi, de 1992, e o segundo foi A Balada do Pistoleiro, de 1995. Além desses dois filmes praticamente terem lançado a carreira do Antônio Bandeiras e da Selma Hayek, eles têm uma coisa em comum, que eles são verdadeiros blockbusters de baixo orçamento. As produções custaram menos de 7 milhões de dólares, o que, em termos de Hollywood, é praticamente troco de pão. Após o sucesso comercial e de crítica desses filmes, o Robert Rodrigues ele se aproximou bastante do Quentin Tarantino. E essa parceria ali rendeu um pouco de crédito para ele entre os cinéfilos e também resultou no clássico cult de 1996, que é Um Drink no Inferno. Com a carreira em ascensão, você pode ter certeza que muitos diretores eles começariam a fazer uns filmes um pouco mais seguros. Talvez eles começariam a investir num caminho e iam fazer filmes mais ambiciosos dentro desse caminho. Mas não o Robert Rodrigues. O Robert Rodrigues, na real, ele queria buscar públicos novos, literalmente novos. O Robert Rodrigues ele começou os anos 2000 numa virada completamente brusca para a carreira dele, porque diferente dos filmes violentos e intensos que ele tinha feito nos anos 90, a partir de 2001 ele decidiu fazer filmes para crianças, e foi aí que surgiu a franquia Pequenos Espiões. Pra muita gente, ver um diretor de peso fazendo um filme pra criança pode soar como uma medida desesperada, mas no caso do Robert Rodrigues não poderia ser mais diferente. Pra ter uma ideia, Pequenos Espiões foi um dos filmes mais caros da carreira dele, custando cerca de 35 milhões de dólares de orçamento. E cada centavo disso valeu a pena. Pra ter uma ideia, só o primeiro filme teve bilheteria mundial de cerca de 147 milhões de dólares. E ele também foi muito bem recebido pela crítica. Hoje em dia pode ter muita gente que pinta Pequenos Espiões como um filme bobinho de criança que veio e foi. Mas eu preciso reforçar isso de que na época, além do sucesso comercial, ele também foi um sucesso de crítica. Pra você ter uma ideia, o Roger Ebert, que é um dos maiores críticos de cinema, fez a crítica de Pequenos Espiões na época, em 2001, e ele deu 3 estrelas e meia. O total dele é 4 estrelas, ele é um dos críticos mais renomados do cinema. Para ser uma ideia, eu vou ler um trecho do que ele falou na crítica dele de Pequenos Espiões. Ele diz, abre aspas, Pequenos Espiões é infinitamente imaginativo, de alto astral e tão extravagante nas suas influências e diálogos carismáticos que quanto mais você ama filmes, mais você vai amar este. Fecha aspas. Mas por que a gente tá falando de Pequenos Espiões? Bom, não só ele foi o primeiro contato de muita gente com os trabalhos do Robert Rodrigues, mas ele também deixa uma lição muito importante, que bons filmes infantis podem também ser bons filmes pro cinema como um todo. Agora, no finalzinho de 2020, o Robert Rodrigues ele volta a fazer filmes infantis com Pequenos Grandes Heróis, da Netflix. Eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ele para entender qual é a importância de fazer bons filmes para crianças. It's hard, some parents might show kids things that are not age appropriate when they're younger because they feel like their kids are very fearless and seem to want it, but they're really not ready for it.
kids go through different stages, you have to really kind of understand child psychology, because their parents who will like show them something early and they traumatize the kid because the kid thinks they're ready and they're not ready for the ride. They think they're ready to get on the ride, but their head doesn't go past the height requirement. And it's really true, and some kids develop especially differently than others. So you have to be careful what they see at that early age. It's very developmentally important. So that's why I want to create these movies, a lot of these superhero movies that are PG-13 and genre films that are PG-13, that they figure that's a tricky way to get kids into it. And it's not really for them, So I wanted to make something that really was for kids, that they could really embrace, that would really empower them, and that kind of rights some of those, wrongs that they're seeing. Mesmo nos filmes mais duvidosos, né, de Pequenos Espiões, como é o caso do terceiro, dá pra você ver que o Robert Rodrigues ele tem uma prioridade clara, que é criar entretenimento puro. Isso significa explosão de cores, bom humor e também, é claro, o uso de 3D, que tinha uma coisa ali meio mística na época, que não era uma tecnologia que a gente estava realmente acostumado ainda de ver nos cinemas. Então ele quis criar essa sensação de praticamente de parque de diversões, né, para as crianças que iam ver no cinema. O Sharkboy e Lavagirl ele surge nesse contexto de você criar entretenimento puro, de você brincar com imaginação e tecnologia, mas ele é um filme um pouco desconjuntado, ele é um filme um pouco bizarro até. Isso ficou bem claro na péssima recepção crítica e também do público, já que ele foi um fracasso de bilheteria que juntou um pouquinho mais de 71 milhões de dólares. Ele não conseguiu chegar nem em 100 milhões de dólares. Então vale retomar a pergunta que eu fiz agora há pouco, que é: depois de 15 anos de um fracasso de bilheteria, por que agora é a hora certa da gente retomar Sharkboy e Lavagirl? Well, originally they weren't in it at all because it was an original film for Netflix, so I wasn't going to remake or reboot any of the other ideas. Those are at other studios. But as I was creating the little superhero kids, I thought, gosh, I wish one of them had shark strength, because that was such a great power 15 years ago. It's still such a good one my son had come up with when he was 7. I never would have thought of it, but it really empowers a kid. Kids over the years just told me how they'd love to be half boy, half shark, or have lava powers. So I thought it would help my adult team also, because my adult team, you never heard of Miracle Guy and Blinding Fast or any of these characters, and you're trying to make it sound like it's an Avengers team of a super group. So I thought if I brought Sharkboy and Lavagirl back, we just borrow them from another studio and put them in as the parents, then I can have a super child who's got the combined forces of their powers. So that's what we did. We just borrowed the characters and put them in. It's not about them so much. We just fit them into this world, but it was just to legitimize the adult team and to give us this really special new little kid who's got shark strength. And because that was a cool idea. That was my original, kids superhero film 15 years ago. Como eu falei, Sharkboy e Lavagirl é um filme um pouco estranho, e tem filmes de Pequenos Espiões que também são um pouco estranhos e bizarros, mas em todos esses filmes dá pra você ver que tem a criatividade, tem o estilo do Robert Rodrigues. Parece que é uma coisa feita realmente com o coração, alguma coisa feita pra ser divertida. Eu tive a chance de conversar com o elenco mirim de Pequenos Grandes Heróis pra saber se essa minha impressão de que o set deve ser tão divertido pra quem tá atuando se aplica realmente na vida real. Oh my gosh, it was so incredible. Working with Robert is so amazing because he's such a leader and such a mentor, but he's also just really fun and so great to be around. And he made us all feel very, very comfortable whenever we were working with him. And I think that's part of the reason why he's one of my favorite directors of all time now. Working with him was just so amazing. I remember Robert was always so nice. And I remember one week, it was apparently Shark Week, completely coincidental, but a good one, and at Build-A-Bear, and so they had these shark slap bracelets, a blue one and a gray one, and actually blue was my favorite color and gray was Robert's favorite color, so I got one for each of us, and then the next day at set, I gave him the gray one and showed him my blue one, and I don't think I ever saw him without it for the rest of filming. Ironicamente, uma das coisas que o Robert Rodrigues falou na entrevista foi de que tem que fazer filmes pra crianças pra não correr o risco de traumatizar as crianças com filmes que são pra cima da faixa etária delas. Mas só que é um pouco irônico que do elenco mirim, as duas atrizes principais, que são a Yaya Gosling e a Vivian Blair, só fizeram coisas pra acima da idade delas, só fizeram coisas maduras e sombrias, e esse é o primeiro filme infantil que elas realmente estão fazendo, já que antes disso elas só tinham pego trabalhos que eram mais tensos.
Yeah, I think that's something that me and Vivian have in common, that everything that we've done before has been very serious and very scary. And so being able to, be in a film where I can actually watch myself and not get scared is really, really great, because I feel like now I can share this film with of course, my sisters and my friends and my cousins and everybody around me, and I don't have to be like, well, you can only watch the scene that I'm in, but then you can't watch the rest because it's too scary. I can say it's a family film and anybody of any age can watch it. I feel completely the same. When I was in Bird Box, I was a little at the premiere like, great, I'm in a movie with someone prying a lady's eyes open. Great. I, of course, couldn't watch it because I was too scared. I could only watch the scenes I was in. And then at the premiere, my parents literally brought a blindfold so I wouldn't have to watch the scary parts. But yeah, being able to work on a movie that I can watch, my friends can watch, anybody can watch is really, really a cool gift. Depois do fracasso que foi Sharkboy e Lavagirl, o Robert Rodrigues ele voltou a abraçar o lado mais adulto e sangrento dele. Ele fez uns filmes verdadeiramente intensos e perturbadores, seja tipo Sin City, Grindhouse ou então Machete, que, bom lembrar, era o tio das crianças em Pequenos Espiões, né? Pra quem cresceu vendo Pequenos Espiões e Sharkboy e Lavagirl, é até surpreendente você comparar os dois tipos de filmes que o Robert Rodrigues faz, esses filmes mais infantis, esses filmes mais adultos, e perceber que todos eles compartilham do mesmo DNA, mas eles nunca esquecem qual é o público-alvo deles. It's kind of like most people don't get to explore that duality in their work, only in their life. Where when you go out with your friends, you're Machete, you're Grindhouse, you're Sin City. When you're at home with your kids, you're Spy Kids. You're the dad from Spy Kids. You're the dad from We Can Be Heroes. You wear those two hats in life, but not usually in your work. So I get to do both. Like when I make the adult films, I can't include stuff that I would put in kids films because they don't fit. When I make a kid film, I can do all those ideas because it's your pure creativity, imagination. And I don't put any adult jokes in my kids' films. I don't like anything to go over a kid's head that goes to the parents. I separate church and state. It's like I got adult for that. You got plenty to go watch. I keep it very clean. I'm a really good father in that way, and I like to be father to other people's kids that way. When they go back and watch it later, they see the same movie they saw when they were a kid. It still means the same thing. So I just use more of my creativity when I get to a child's film. I really want it to be just full of imagination and creativity and plot twists and things that excite them about cinema and movies and creativity. It makes them want to go play act these things together and yet have really good, powerful lessons. Like that's why the main kid who's the focus of the film, who creates the greatest change in the world, has no superpowers. She just does it by her own leadership skills that she develops over the course of the movie by trying, failing, learning from that and trying harder. Se existe uma coisa que o Robert Rodrigues entende é que os nossos primeiros contatos com o cinema ajudam a determinar as nossas paixões. É só você ver nesse pessoal que tem já uns 40 anos de idade, que é um pouquinho mais velho, e como eles querem passar essa paixão por cinema que eles têm pros filhos deles. E essa paixão começou lá atrás, com Caça-Fantasmas, com Goonies e com muitos outros filmes. Por mais que Pequenos Espiões, Sharkboy e Lavagirl, ou até mesmo Pequenos Grandes Heróis não tenham esse status de clássico, que nem os filmes que eu falei, você pode ter certeza de uma coisa. Muitos dos cinéfilos de hoje e dos cinéfilos de amanhã cresceram com Pequenos Espiões e muitos estão crescendo com esses filmes, essas séries infantis, que estão mostrando pra eles que cinema, que televisão pode ser uma paixão. E é bom que exista diretores e cineastas que nem o Robert Rodrigues para garantir que essa nova geração esteja bem servida. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu tô muito curioso para saber o que as pessoas vão achar dessa discussão sobre filmes infantis. E deixa aqui nos comentários também, qual foi o filme que fez você se apaixonar por cinema quando você era criança? Não esquece de curtir esse vídeo, de assinar o canal e até a próxima.